Professor Correios, então, se faz favor. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que foi interessado pelo Dr. José Carvalho e é um enorme prazer que estou aqui para discutir o olhar da economia da educação à luz do digital. A minha abordagem vai ser um pouco diferente, naturalmente. Foi uma abordagem um pouco mais teórica, se queremos dizer. Eu aqui vou tentar trazer um bocadinho indicadores, onde é que nós estamos. Eu próprio aprendi bastante com esta pesquisa e depois vou retomar um pouco a parte que eu retomo aqui com o investimento em educação, vou retomar um bocadinho os tópicos que a Ana acabou de falar. Bom, começando pelos indicadores em tecnologia e informação um pouco mais gerais, só de uma forma muito rápida. Olhando para a percentagem de indivíduos que usam a internet, podemos ver que há uma tendência crescente em todos os países. Peço desculpa, estamos a olhar para 10 países europeus, nórdicos, Alemanha e o sul da Europa e o Reino Unido. E o primeiro facto, claro, é que há uma tendência crescente em todos os países. Há claramente, principalmente no período mais recente, um grupo que se destaca. Os suspeitos do costume são os países nórdicos e o Reino Unido. Depois, Alemanha, Espanha e Irlanda estão ali no grupo intermédio. E depois, Portugal, juntamente com a Grécia e a Itália, um pouco mais abaixo. Mas há uma tendência clara positiva. Olhando também, aquilo era a percentagem de indivíduos, aqui olhando para a percentagem de agregados familiares com acesso à internet ou com computador e acesso à internet, isto são os dados de 2012 a 2013, vemos que o panorama é muito parecido. Os países nórdicos com valores a rondar os 90%, tal como nós já tínhamos aqui, a rondar os 90%, e Portugal e Grécia a rondar os 60%. Também aqui, naturalmente, houve uma evolução positiva. Olhando agora um bocadinho passando do geral e mais para o particular, indicadores digitais na educação. Eu aqui vou basicamente ter em conta duas fontes. Um survey que se realizou pela Comissão Europeia em 2013 relativamente ao uso de digital nas escolas e depois um estudo internacional de literacia que é efetuado a alunos do 8º ano e que qualquer um deles nos permite tirar algumas conclusões importantes sobre em que ponto estão as nossas escolas em termos de equipamento e não só. Começando por o número de estudantes por computador. Portanto, este survey um questionário da Comissão Europeia, é uma amostra, penso que para Portugal se representa cerca de 30% a 35% das escolas, supostamente é representativo, e olha para o 4º ano, o 8º ano e 11º ano. Começando a olhar para o número de estudantes por computador, portanto aqui temos, isto são dados para 2011 e 2012, aqui temos o 4º ano, aqui o 8º e aqui o 11º, e como vemos, Portugal destaca-se por ter um número de alunos por computador um pouco maior do que a média europeia e claramente maior do que os países nórdicos. Isso é comum nos três casos e, naturalmente, dado o investimento que há, se calhar, feito ao nível do ciclo secundário, o número de alunos por computador vai reduzindo quando avançamos no ciclo educativo. Quando olhamos, mas se quisermos, Portugal, apesar de tudo aqui, até parece que não está tudo olhando. Portugal no 4º ano tem 10 alunos por computador, a média europeia é 7, no 8º ano 6 para 5, portanto até parece que o número de alunos por computador até pode não ser muito diferente. Mas quando olhamos para o número de alunos por computador com ligação à internet, a coisa já muda um bocadinho de figura. Neste caso, por exemplo, no 4º ano, já Portugal tem 71 alunos por computador, a média europeia já é de 20, muitos países apresentam números muito grandes. Queria só também destacar que os países nórdicos, este número já é muito parecido. Portanto, o número de alunos por computador ou o número de alunos por computador com ligação à internet já são bastante mais parecidos. E uma vez mais, quando avançamos para o 8º ano ou para o 11º ano, os números são mais pequenos em geral, em Portugal em particular.
Depois, este questionário olha também para as escolas, vê também como é que as escolas estão digitalmente equipadas. E basicamente agrupa as escolas em 3 tipos. Tipo 1 estão muito bem equipadas, basicamente se têm muitos equipamentos. Se a banda larga é rápida, olha para a banda larga se a banda larga é rápida e tem, em relação à conectividade, se é alta. Depois do tipo 2, naturalmente já só as escolas estão parcialmente bem equipadas, já têm níveis bastante mais baixos de equipamento, a banda larga já é lenta ou nenhuma, tem alguma conectividade, e do tipo 3 já basicamente são escolas que não estão fechadas digitalmente, se quiser. Curiosamente, eu fiquei um pouco surpreendido, este gráfico é para o 4º ano, uma vez mais, quando olhamos para o topo, estão lá os nórdicos, quase 100% tipo 1, mas Portugal, se virmos bem, tem um número bastante superior à média europeia, e vão dos 60%, e fiquei um pouco surpreendido com este resultado. Aparentemente, nas escolas que participaram neste survey, até parece que as escolas estão relativamente bem equipadas. Quando olhamos para o 8º ano, já a coisa mudou um bocadinho de figura. Uma vez mais, eu vou dizer isto muitas vezes, porque não quero tornar repetitivo, mas os nórdicos estão sempre em primeiro, já não chegam aqui aos 100%, mas estão aqui a rondar os 80%. E no caso das escolas do 8º ano, já Portugal já se aproxima bastante mais da União Europeia, mas em termos relativos ainda acima da União Europeia. Quando olhamos para o 11º ano, o nível de secundário, vê-se que em todos os países as escolas já estão um pouco melhor equipadas em geral, e Portugal já se encontra mais ou menos em relação quando comparado com a média, está mais ou menos ao nível da média da União Europeia. Depois, outra característica interessante que eu quis trazer para aqui são as barreiras à utilização das tecnologias digitais. E, curiosamente, olhando para o 4º ano, esta pergunta é feita aos professores: qual é a sua percepção se o equipamento é ou não uma barreira, um obstáculo à utilização das tecnologias digitais? E, curiosamente, quando olhamos para o primeiro gráfico, Portugal parece que as escolas até estão muito bem equipadas, mas, curiosamente, quando os professores são questionados qual é a principal barreira ao uso de tecnologias de informação, da tecnologia digital, Portugal, neste momento, destaca-se, e infelizmente aqui era bom estar do outro lado, mas não, temos aqui em grande plano a dizer que os professores sugerem que o equipamento é uma barreira à utilização das tecnologias digitais. E, portanto, assumindo que os dois números estão corretos, como é que é possível compatibilizar? A única forma que eu tento racionalizar é que as escolas, eventualmente, têm mesmo que tenham só um computador, ele pode estar muito bem equipado e já tem lá o tipo que é uma escola que está bem equipada, mesmo que tenha só um computador. Se for perguntado ao diretor da escola, tem um computador como é que é a banda larga, se calhar tem tudo muito bom, mas depois, aparentemente, ou em número ou na sua utilização, a sua utilização pelo menos não parece estar a ser usada da melhor maneira, porque os professores veem isto como uma barreira à utilização, veem o equipamento como uma barreira à utilização dessas tecnologias. No 8º ano já não parece ser tão mau, em termos relativos, e portanto parece que, em particular no primeiro ciclo, de facto, o equipamento pode ser uma barreira, mesmo que haja equipamento, se calhar a sua utilização pode não ter que estar a ser feita da forma mais eficiente. Depois, uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente, que a Ana já referiu, que é a importância dos professores. Numa das secções em que, naturalmente, a importância dos professores é crítica a todos os níveis da educação, e em particular quando falamos da tecnologia digital, mas em muitos países já existem incentivos para recompensar os professores usarem as tecnologias digitais. Portugal não é praticamente inexistente, e por isso eu aqui, mais do que a comparação, é só interessante ver que mecanismos que são usados para incentivar professores a utilizar, alguns, a maioria, tem a ver com equipamento adicional na sala de aula, treino adicional em termos digital,
Depois, aqui eu não consigo perceber o que é competição e prémios para depois incentivos financeiros. Mas vamos pôr isto todo como um bolo de, eventualmente, características mais monetárias, um incentivo mais monetário. E depois, a redução da horária também é utilizada como incentivo. Só destacar que, uma vez mais, parece que há uma maior preocupação no secundário do que no primeiro ciclo. Depois, finalmente, este estudo acaba com o que eu aqui traduzi, isto é, Digital Support, portanto, um contexto digital, em que olha basicamente para escolas, professores e alunos, com os seus gráficos seguintes, e tenta ver um pouco o contexto digital no sentido, os países onde é que se encontram em termos de como é que as escolas estão melhor fechadas e têm um contexto melhor em termos digitais, comparado com, aqui neste texto, as escolas, neste texto temos como é que os professores, em termos de uso e atitudes também, qual é o contexto digital dos professores. E como vemos, o ideal seria estar aqui, portanto, escolas bem fechadas e professores com uso e atitudes mais dirigidos para o digital. E olhando aqui para o quarto plano, vemos em primeiro lugar, tirando a Irlanda, todos ao nível dos professores estão relativamente mal classificados, mas que ao nível de escolas aí é que já há uma variabilidade maior, em que Portugal, lá está, segundo aqueles dados que nós vimos, até parece que ao nível de escolas este indicador até sugere que Portugal não está assim tão mal. Mas claramente isto joga com a parte pelo menos dos professores. Se é um problema das escolas ou dos professores, isso já é outra questão e não temos aqui dados para ver totalmente, mas na prática claramente que os recursos que há nas escolas pelo menos não estão a ser usados pelos professores, não estou a dizer que é pelos professores. Portanto, parece que não há aqui um match entre a escola e os professores. Quando olhamos para o oitavo ano, o perfil é muito semelhante. Quando agora estou a comparar as escolas com os alunos, já só há informação para o oitavo ano e para o 11º ano. E quando comparamos agora as escolas com os alunos, a ideia é muito parecida. Portanto, nas escolas temos escolas bem fechadas, mas depois, mesmo em termos de atitude e uso que os alunos fazem do digital, parece que não é exatamente o mesmo. O que já não acontece no secundário, onde nos países nórdicos já parece que os alunos e as escolas já têm dão uma ideia de um contexto digital mais favorável para os dois grupos. Olhando para professores e alunos, aí então fica muito óbvio que no oitavo ano só os países estão todos no primeiro quadrante, se quiserem, portanto nem as escolas, nem os professores, nem os alunos parece que dão um uso e atitude adequado em termos de digital. E no 11º ano destacam só aqui dois países nórdicos onde parece que há algum contexto digital mais favorável, quer da parte dos professores, quer da parte dos alunos. Portanto, algumas ilações que se podem tirar. Em termos de infraestruturas, ainda há uma diferença considerável entre uma heterogeneidade grande entre os países e, como nós vimos, pelo menos na perspectiva dos professores, ainda é uma barreira à maior e melhor utilização das tecnologias digitais nas escolas. Não parece existir uma correlação muito grande entre o funcionamento dessas tecnologias e a confiança por parte dos alunos e dos professores em termos de utilização. As exceções, como vimos, era só no secundário e para os países nórdicos. E, portanto, já foi referido que o importante é, naturalmente, o fornecimento. Temos que estar bem equipados, mas depois também temos que ter uma gestão eficaz de como introduzimos e de como utilizamos essas ferramentas. Em termos gerais, foi um pouco já o que eu disse, Portugal está basicamente um grupo intermédio de países, relativamente perto da média da União Europeia, entre os melhores num contexto digital temos os países nórdicos, entre os piores estão alguns países de leste, mas queria reforçar que claramente parece que no secundário esses resultados são mais fortes do que quando olhamos para o primeiro ciclo ou o segundo ciclo. Passando agora para a segunda fonte de informação, que eu chamei de literacia digital, na prática é o estudo semelhante ao do PISA, mas para competências digitais. Um estudo internacional, basicamente pretende responder como é que os alunos estão ou não bem preparados
na era digital. A população-alvo é alunos do 8º ano e, naturalmente, permite uma comparação internacional. Infelizmente, Portugal não participou neste estudo. Algumas considerações importantes que eu queria fazer em relação ao estudo. Primeiro, é importante a participação nestes estudos internacionais, tal como nós fazemos no PISA, não que seja para usar como Bíblia, que é a única coisa que é a verdade suprema, mas toda a informação que nós tivermos que nos ajude a poder melhorar é sempre importante. E, quanto mais importante, quando nós queremos, de facto, avaliar genuinamente o que fazemos. E, portanto, quando nos comparamos com os outros, não é só para dizermos que os outros são melhores, mas é importante percebermos se nós não estamos bem, se há outros países que estão melhores, como é que eventualmente podemos nos adaptar. Isso é crítico para podermos evoluir e melhorar a situação atual. Se conseguimos identificar pontos fortes e pontos fracos, é importante para sabermos onde é que nós estamos, o nosso ponto de partida e para onde é que queremos ir. E, naturalmente, que estes exercícios são críticos, temos uma boa avaliação e, com uma boa avaliação, podemos ter uma boa tomada de decisão política. Sem informação é que nós não conseguimos, de facto, conseguimos tomar decisões políticas, mas não tão bem informadas como seria desejado. Não me quero alongar muito aqui em termos de alguns factos, mas tem alguns números. Por exemplo, 36% dos alunos usam computadores desde os 6 anos e meio, 89% dos alunos se sentem confiantes com o uso da internet e apenas 2% usam a informação online com pensamento mais crítico. Depois, tal como no PISA, temos vários níveis de conhecimento. O primeiro nível, que é o mais básico, é ter conhecimentos básicos, e aqui, por exemplo, temos países que 98% dos alunos têm essas competências, a média é 84%, portanto, alguns países têm que estar a puxar para baixo. Depois, no segundo nível, já 10% para 61%, e mesmo países como a Noruega, que tinha aqui 95%, já só 76% é que se encontram neste grupo. E por aí fora, e por exemplo, aqueles 2% que eu falei há pouco, por exemplo, na Noruega, só 3% é que usam para esse tipo, e no máximo na Coreia, só 5% é que usam informação online para o pensamento crítico. Depois, este estudo também tem a informação sobre a utilização do computador na escola e em casa, só a título ilustrativo. 87% dos alunos usam o computador em casa e, por exemplo, 52% usam para informação para estudar, para informação relacionada com o trabalho escolar. O uso de computadores na escola, só 54% dos alunos é que usam o computador nas escolas e, por exemplo, cerca de, não são muito precisos, mas mais de 40%, cerca de 45% e 44% usam para preparar essas, para fazer apresentações. Portanto, este é o tipo de informação que este estudo tem e que poderia ajudar a perceber noutras vertentes como é que nós estamos. Tem também uma secção virada para os professores e conseguimos perceber os anos de experiência a usar tecnologias digitais e, por exemplo, no grupo de países que participaram, 84% já tinham mais de 2 anos de experiência, 11% menos, de 2, e 5% não tinham qualquer experiência, ou menos de 1 ano de experiência com tecnologias digitais. Também tinham perguntas como é que tinham adquirido essas ferramentas. Portanto, isto são tudo questões que são importantes para percebermos como podemos atacar o próprio treino dos professores, onde é que está o problema, ou se calhar estão a aprender de uma forma errada, ou poderiam estar a aprender de uma forma melhor. Depois também tem uma pergunta relacionada com a confiança dos professores no uso da tecnologia digital, e é interessante ver que menos de 50% se sente confiante na utilização das tecnologias digitais na sala de aula. E, portanto, são tudo características que são importantes para ter, nomeadamente no papel crítico que o professor tem, é importante realmente perceber como é que podemos treinar de forma mais eficiente e eficaz os professores. Passando para o terceiro tópico, que é investimento em educação de uma forma muito geral, vou primeiro abordar
um pouco o investimento total em educação, depois o investimento em tecnologias digitais na educação e um bocadinho também no Itália. Primeiro, relativamente ao investimento em educação, referi só, aqui é de um estudo de Bosman e de Anushek. De um lado eu tenho a performance no PISA em 2003 e aqui tenho a despesa em educação por aluno cumulativa. E o que eu queria destacar deste gráfico, primeiro é 2003, portanto é um dado um pouco mais pesados, mas é claro que não há uma relação clara e positiva de que mais investimento em educação dê automaticamente mais retorno. Isso pode chocar, porque o problema não é a quantidade, mas é como é que nós usamos esse investimento. Portanto, muitas vezes nós até dizemos, nós não investimos assim tão pouco, independentemente disso poder ser verdade ou não, o importante é nós termos em conta a qualidade. Tenho aqui outro estudo em que aqui a relação já é com o PISA 2009, aqui já não é cumulativo, já é só a despesa pública de um ano mais específico, tinha mais N problemas que eu poderia apontar, tem menos países, só queria dizer, aqui o que eu queria destacar é que aqui já parece haver, ou poder haver alguma relação positiva, e portanto, dados estes sinais contraditórios, é sempre muito importante nós termos cuidado com a quantidade, não é sinónimo de qualidade. E, portanto, era um pouco isso que eu queria salientar. E depois, também queria salientar, e pus aqui a vermelho, portanto não chamava a atenção, mas que Portugal, por exemplo, já em 2009 tem um investimento muito grande, mas isso não se traduziu necessariamente em performance escolar. Naturalmente que o investimento que é feito em educação demora tempo em ter o seu retorno e, portanto, quando o momento em que nós olhamos para o investimento tem que ser com um período mais tardio e, portanto, por isso é que eu penso que este resultado, ao usar o efeito cumulativo da despesa, acaba por dar uma ideia mais real da relação do que a outra. Aqui eu só queria destacar que Portugal, neste caso, aparece com mais investimento, mas pelo menos ainda não tinha o retorno esperado. E queria fazer aqui só uma analogia simples para o investimento em tecnologias digitais de educação, que é a mesma coisa. Naturalmente, o mundo mudou muito. A engenheira Teresa, portanto, não é preciso estar a dizer que o mundo está todos os segundos, a cada segundo, a mudar. Como é óbvio que vamos ter de investir também em tecnologias digitais de educação, o importante é pensarmos que não é só no investimento que temos de investir, mas como vamos investir e como vamos aplicar, para que ele se torne o mais eficaz e eficiente possível. Olhando agora um pouco para os estudos que existem em concreto para a performance dos alunos, a evidência sobre a eficácia do impacto das tecnologias digitais é mista, tal como já foi referido, mas eu queria salientar que há poucos estudos que eu chamei aqui de grande escala, mas na prática é a dimensão da amostra, que seja realmente representativa. As duas exceções são, para o Reino Unido, o trabalho de Steve Machin e para o Peru, o trabalho que a Ana já tinha referido. Portanto, eu queria só aqui também salientar, e isto não, independentemente dos resultados que nós temos, que, de facto, os resultados dos estudos mostram que o investimento ou melhor, nós sabemos que o investimento em tecnologias digitais são importantes, mas nem sempre parece que tem o retorno esperado, pelo menos quando olhamos em termos de performance escolar. Eu queria chamar a atenção que o investimento em educação em geral, e em particular em tecnologias digitais, vão muito mais além do que a simples avaliação da performance escolar. Pessoalmente, eu até acho que se calhar a performance escolar não será o sítio onde nós vamos ver os efeitos mais claros. E quando olhamos então para custo-benefício, eu acho que vai ser um setor onde o custo é sempre tão elevado que vai ser sempre complicado em termos de uma análise de custo-benefício. Há tantos benefícios para além do simples performance escolar que, se calhar, quando olharmos para uma análise de custo-benefício dos investimentos em TIC, vai ser sempre um bocadinho complicado conseguir ter o panorama total. De qualquer forma, claro que é um sinal que seria importante se refletisse logo na performance escolar. E tal como vou ter também mostrar um pouco mais à frente, parece ser mais notório que o investimento em tecnologia de informação vai ajudar um pouco, ou pelo menos nesta fase mais embrionária,
vai ajudar mais alunos que têm problemas de motivação a recuperarem do que propriamente abandonar, portanto, a não abandonarem tanto, ou até conseguirem passar, ou ajudá-los a não reterem, do que termos um efeito na média, um aumento de performance escolar. E, portanto, eu já referi isto, quantidade e qualidade, não vou repetir. Só aqui, só para termos, já que é dos poucos casos, e uma vez que é uma análise representativa para o Reino Unido, do impacto causal positivo, e aqui o importante é que é causal, portanto, todas as questões que a Ana referiu estão mais do que controladas. Foi uma política, um aumento do financiamento em tecnologias digitais em Inglaterra, em que mais do que duplicou de um ano letivo para o outro, portanto, em 99, 2000, 2000, 2001, esse investimento por aluno em tecnologias digitais, e passado 3 anos já era 3 vezes mais. E eles encontraram um impacto positivo nas escolas, às escolas primárias. Essencialmente, concentrava-se muito em inglês, mas lá está, porque em termos curriculares havia uma utilização para fins pedagógicos, portanto tinha sido a disciplina onde também tinha havido um investimento maior em termos de conteúdos com fins pedagógicos. Em termos de ciência, o efeito era muito robusto e era nulo em matemática. Portanto, as conclusões principais, na prática, todos nós sabemos à partida, mas que quando estamos a tomar decisões políticas e quando tem custos, por vezes pode ser muito complicado, mas de facto o que eles realçam aqui é que é um efeito conjunto do aumento do financiamento com um uso eficiente, nomeadamente, isso é particularmente claro, porque onde houve um maior investimento em termos pedagógicos foi onde eles tiveram esses resultados. Depois, falando agora um pouco mais dos outros estudos que se calhar a relação causal pode ser claramente posta em causa, vemos que há uma relação positiva, mas de pequena magnitude. Queria só salientar que parece que o uso das tecnologias é mais útil em alunos com necessidades educativas especiais ou meios mais desfavorecidos, já falei nisto. A formação de professores é um elemento crucial, que a utilização das tecnologias tem que ser um instrumento complementar ao que já existe e não simplesmente substituir, portanto, se nos querer simplesmente substituir, a coisa pode eventualmente não correr bem, e a tal questão da motivação e o envolvimento dos alunos parece ser maior, e usar também, ter em conta a parte pedagógica. Em termos de tablets na educação, mais em concreto olhando para os tablets, tal como não há muitos estudos, a maior parte das experiências são em pequena escala e a Ana já referiu, vou só salientar que os principais desafios nestas experiências são a amostra ser pequena e, portanto, como é que nós conseguimos transpor estes resultados para o universo, os alunos serem realmente divididos de forma aleatória, portanto, sabemos que o impacto não é porque eles já eram naturalmente melhores, mas sim pela produção dos tablets, e naturalmente também é importante que os professores sejam de forma aleatória designados para as escolas, senão se um professor já era naturalmente melhor ou se já tinha mais competências digitais, naturalmente pode enviesar os resultados. Na perspectiva dos alunos e dos estudantes destas experiências, o ponto forte evidenciado pelos estudantes é a motivação e o envolvimento. Como ponto fraco ainda apontam os custos associados e, em termos dos professores, curiosamente também falam que sentem os alunos mais motivados e que sentem um maior dinamismo na sala de aula. Como pontos fracos, falaram do custo de entrada, por professores que não tinham conhecimento e, portanto, tiveram um custo de entrar nas tecnologias digitais, e depois a dependência da qualidade do Wi-Fi também é muitas vezes referida como um ponto fraco. Fazendo agora relacionar os resultados, alguns dos resultados importantes da economia de educação e que continuam a ser claramente críticos na era digital, eu queria referir 3. A importância do papel dos professores, complementaridade entre investimentos e igualdade de oportunidades. E eu já estou-me a alongar um pouco, mas muito rapidamente, relativamente ao papel dos professores, vai ser crítico para uma boa aplicação dos investimentos em tecnologias digitais. Relativamente à complementaridade dinâmica entre investimentos,
aqui o termo é muito técnico, parece muito técnico, mas é muito simples, é como o investimento parental, o investimento em capital humano deve ser feito em todos os estádios da vida educativa, ou seja, não devemos só apostar no secundário e no ensino superior, mas temos que ir desde o pré-escolar. E eu aqui queria fazer a analogia com as tecnologias digitais. Aqui é a mesma lógica, é importante garantir que o investimento é feito em todos os estádios da vida educativa. Se os pais não conseguirem, aí até poderá haver a introdução do investimento público para comentar essa parte. Mas queria só referir que é importante investir em todos os estádios e não só nos mais tardios. Depois, muito importante, já foi falado aqui a retenção. Relativamente à igualdade de oportunidades, Portugal tem elevadas taxas de retenção e de abandono escolar. Temos aqui o gráfico que vem do PISA. Em Portugal, já não sei se é o 2009 ou 2012, mas cerca de 30% dizia que tinha chumbado pelo menos uma vez. A média era abaixo de 20 e se virmos que a maior parte dos países está abaixo de 10. Portanto, se isto é bom ou mau, não vou agora ir por aí, também não é o fórum adequado, mas alguma coisa de facto é diferente e não estará bem nos nossos números. Não que os números não estejam bem, alguma coisa não está bem para termos números tão elevados. Relativamente qual é que é o papel dos tablets para comatar em termos de igualdade de oportunidades. Como pontos fortes, claramente, a maior capacidade de motivação e de envolvimento dos alunos, que é manifestado pelos próprios alunos e pelos professores, é muito importante para essas pessoas que têm menores capacidades ou que têm bens mais desfavorecidos e, portanto, isto será muito importante para alunos que naturalmente não estão motivados e, se calhar, estas tecnologias digitais pode ser uma forma de os motivar. Claramente, no sinalmente, continua a ser o custo associado muito elevado para fazer esse uso. Em Portugal há inúmeras iniciativas. Queria só aqui referir que é bom aprender com as boas práticas e experiências. A Noruega e o Reino Unido claramente no uso de one-to-one, de 1-para-1 mobile learning lidera, a Noruega em particular e o Reino Unido. E queria só referir que a Irlanda não está muito diferente, está um pouco diferente, mas já não está assim tão diferente de Portugal. Começou em 2013, fez um censos das escolas digital, elencaram todos os problemas de todas as escolas, o que é que elas precisavam, e tem uma estratégia digital para 2015-20. Às vezes era bom recuar, mas não, é 20, não é para trás, eles não conseguem regressar a 2010. Mas portanto, isto é só um exemplo de que a Irlanda, se calhar em 2020 vamos ficar muito espantados que a Irlanda já está muito melhor do que Portugal. E muitas vezes nós esquecemos que os países nórdicos e o Reino Unido viram, eu mostrei o trabalho, por isso não foi por acaso que eu mostrei o trabalho do Steve, o Reino Unido fez esse investimento em 2000. E, portanto, não é por acaso que eles, se calhar, no nível da primária, já têm uma utilização quase universal do one-to-one, coisas do género. Portanto, muitas vezes nós ficamos espantados, mas os outros são melhores. Os outros não são melhores, os outros fizeram por estar numa posição melhor. E, portanto, era só querer reforçar esse ponto. Finalmente, eu sei que já devo me ter alargado bastante em termos de minutos, só um bocadinho, porque eu tinha aquela pergunta um pouco provocatória, será uma boa utilização do dinheiro público? Deixa para o fim. E, de facto, quais são os argumentos económicos que nós podemos ter à luz do digital, do que nós falámos, para a intervenção pública? Não querendo ser muito maçador, mas basicamente, havendo restrições de financiamento e restrições de crédito, restrições de financiamento. Portanto, as pessoas terem problemas, terem mais carenciadas e não terem restrições de financiamento, é uma fonte de ineficiência em termos económicos. O que é que isso quer dizer? É ineficiente porque as pessoas queriam investir mais em educação e não podem porque têm uma restrição ativa em termos financeiros. E isto ainda é mais importante quando falamos em tecnologias digitais, que sabemos que os custos associados são grandes. Portanto, nesse sentido, sendo as restrições de financiamento uma boa explicação para que algumas das famílias de baixo rendimento não façam investimentos em educação em geral e muito menos em tecnologias digitais, nesta ótica haveria um argumento económico para a utilização
uma boa utilização do dinheiro público nesta área. A outra tem a ver com o que a Ana também já falou, tem a ver com externalidades, que é o comportamento individual tem um spillover positivo ou negativo, neste caso positivo, sobre o bem-estar dos outros, nomeadamente, por exemplo, se falarmos com famílias de baixo rendimento, que isto mais nos Estados Unidos está provado que está associado a maiores taxas de criminalidade e coisas do género, delinquência, poderíamos também, por essa via, argumentar que haveria um argumento económico a intervir, que haveria um efeito positivo noutras áreas da sociedade, não necessariamente ao nível só da educação estritamente. Nós estamos sempre a dizer, o futuro, o que é que vai ser. Queria só dizer claramente que o futuro, e isso é muito claro, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje. Portanto, a Irlanda está-se a preparar hoje para estar melhor em 2020. Nós, se continuarmos só a dizer que queremos estar melhor, se calhar o futuro não vai mudar muito, não sei, mas se calhar, de facto, se queremos acompanhar as alterações digitais que estão a acontecer, a educação não pode ficar de fora e tem que se preparar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Fez aqui uma abordagem extremamente eclética, digamos, começou por fazer uma análise comparativa relativamente à utilização das TIC e ao próprio acesso às TIC e acabou com uma frase que me parece muito importante, que é: temos mesmo que preparar o futuro, ou seja, não podemos deixar que as coisas aconteçam por elas próprias, e o caso da Irlanda parece-me ser paradigmático nisso.